é impossível não ter um lado. Mas isso não quer dizer que o trabalho jornalístico de apuração, daquela busca, né, dos Ws, né, na língua inglesa, não seja bem feito. A capacidade de influência da televisão, por exemplo, ela caiu do próprio rádio, que é um veículo universal e não para nunca. Eu trabalho no Grupo RBS, por exemplo, e eu nunca ouvi de nenhum chefe meu que eu tenho que ter essa opinião, ou deixar de ter uma opinião. De modo geral, o poder, seja qual for, não gosta de jornalista e da mídia. Para muitos, a imprensa é uma inimiga. E isso não é uma especialidade só do governo Bolsonaro, dos seus torcedores, digamos assim. Isso acontecia também em outros governos. A imprensa é uma inimiga. Ou é uma falta de habilidade dos governos em lidar com as críticas, ou a gente pode dizer assim, esse discurso que às vezes tem na internet, não, a Globo é contra todo mundo, a Globo não quer saber disso. O tema de hoje, então, é o quarto poder. A imprensa brasileira tem lado? Fala turma, vamos começando mais um Conversa Fiada, o seu podcast de informação, entretenimento e humor. Eu sou o Lucas Bel e comigo está ela, Capaiva. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha aí. Mais um Conversa Fiada iniciando e dessa vez vamos de um tema super importante e necessário novamente, né? Eu sou suspeita para falar porque diz respeito à minha profissão também. Então é um prazer estar com você que escuta a gente em áudio, no Spotify, no Deezer ou no Apple Music ou em vídeo aqui no YouTube. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha com seus amigos e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. E boa hora de conversa fiada. O tema de hoje então é o quarto poder. A imprensa brasileira tem lado? Existem aquelas pessoas que passam o dia inteiro escutando e assistindo os principais noticiários do país. Existem também aqueles que preferem não consumir as mídias tradicionais e justificam isso sob o argumento de que elas manipulam os fatos. Todos sabemos então que com a internet a forma de se informar mudou e isso é um tema quase que superado. Até mesmo o termo quarto poder já está um pouco ultrapassado, visto que hoje boa parcela da população consome notícias pelas redes sociais. A gente trouxe aqui uma pesquisa divulgada pelo Senado Federal em 2019, que 79% dos entrevistados utilizam o WhatsApp como uma das principais fontes de informação. Mas afinal, os grandes veículos de comunicação têm lado? As emissoras possuem interesse nas decisões políticas e sociais do país? Os números de audiência são mais importantes do que os fatos? E mais do que isso, há quem diga também que os jornalistas são todos esquerdalhas, não é verdade? E também tem quem diz que todos os grandes veículos de imprensa são direitistas. E essas frases permeiam o senso comum. Mas é isso mesmo que a gente pode afirmar? Então, em homenagem ao Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, convidamos 2 jornalistas para conversar com a gente sobre esse tema. Então vai estar com a gente hoje o radialista e apresentador do programa Timeline da Rádio Gaúcha, integrante dos programas Sala de Redação, também da Rádio Gaúcha, e do Bola nas Costas da Rede Atlântida, Luciano Potter. E o doutor em Ciência Política, mestre em Comunicação e Informação, ex-presidente da Fundação Piratini, foi professor do curso de jornalismo da Unicinos e atualmente é assessor de comunicação no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Pedro Luiz da Silveira Osório. Pedro, obrigado por topar conversar com a gente. Vou começar contigo então. Afinal, Pedro, sendo bem objetivo, a imprensa tem lado? Sim, eu acho que a imprensa tem lado. A ideia de que o jornalismo, a imprensa estão acima da sociedade e defendendo valores que não se misturam, por assim dizer, com os outros interesses da sociedade é uma ideia equivocada. Eu acho que ela se posiciona a favor de determinados valores, de determinadas ideias e a imprensa também é fruto do seu tempo, né? Ela, em boa medida, reflete aquilo que estamos vivendo. Ela não é feita isoladamente pelos jornalistas, né? Eles também estão submetidos a um determinado contexto e uma determinada lógica. Então, eu acho que sim, que a imprensa tem um lado. Isso não significa que ela, por ter um lado, seja necessariamente danosa ou necessariamente parcial. Mas ela se associa, sim, historicamente, a determinadas propostas e ideias, creio eu. Uhum. E tu, Potter, o que tu acha? Conta pra gente. Tu acha que a imprensa brasileira tem um lado?
Vai ser fácil para mim, né? Porque é só esperar. Vou pedir sempre para vocês perguntar primeiro pro professor, né? E depois eu repito o que o professor falou de uma maneira um pouco diferente, para parecer que há algum tipo de inteligência em mim, assim, né? Ao contrário do professor que pôde estudar e também trabalhar literalmente, né? Lidar diretamente, ou seja, o professor sempre está nos dois lados. Eu sou um cara que lida muito mais em ser imprensa diariamente, né? A reflexão, ela acontece a cada segundo numa entrevista ao vivo. A gente se pergunta se a gente tem que dar espaço para alguém ou não, ou seja, então a gente entra sempre nessa batalha diária. A imprensa, apesar de boa parte dela ser montada por CNPJs, e hoje cada vez mais CPF, né? Cada vez mais as pessoas têm o poder de montar o seu próprio veículo. Isso a internet possibilitou. É o grande ganho da internet nesse mundo da comunicação. Os CNPJs são formados por CPFs. Esses CPFs, aí, como disse o professor, além de estarem muito conjugados com o seu tempo, né, a sua geografia, o país que elas vivem, né, os CPFs vivem, ela também tem uma pluralidade, tem uma dificuldade de achar um uníssono de voz dentro de uma redação, dentro de um meio de comunicação. Então, o lado sempre aparenta. Só que o trabalho, quando a gente fala em imprensa, a gente está falando muita coisa ao mesmo tempo. Imprensa, ela é opinião, ela é informação, ela é show, ela é um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, amplia demais o conceito. Mas sim, ela tem lado, sim, ela opta por alguns caminhos e, como disse o professor, não quer dizer que esses caminhos sejam caminhos tortuosos ou, sei lá, danosos é uma palavra melhor, né? Foi a palavra que o professor usou. Então, ela tem um lado porque a simples escolha de um entrevistado, a escolha de uma pauta, já tem um pré-julgamento, já tem um pré-conceito do que a gente, imprensa, acha que o público tem que consumir. No momento que vocês me convidaram o professor Pedro para falar aqui, vocês já têm algum tipo de noção do que pode ser falado, né? As nossas ideias são expostas hoje. Todo mundo consegue expor uma ideia. Então é impossível não ter um lado. Mas isso não quer dizer que o trabalho jornalístico de apuração, daquela busca, né, dos Ws, né, na língua inglesa, não seja bem feito, que a gente procure ouvir o máximo possível de pessoas, para as pessoas aí que consomem a imprensa decidirem o que pensam, ou que lado tem que tomar, ou que tipo de informação tem que seguir. Mas sim, o problema é que quando a gente fala tem um lado, aparentemente a gente empobrece, né? Porque parece que a imprensa é de esquerda ou de direita, ela é gremista ou colorada, né? Não é exatamente esse o lado. A imprensa, ela é formada por seres humanos que querem contar uma história. E a escolha de como contar a história, que personagens escolher para contar essa história, ela já tem, de alguma maneira, um julgamento ali. Então, dito isso, eu acho quase impossível um trabalho jornalístico ser absolutamente frio, ser absolutamente, sei lá, não vou usar a expressão em cima do muro, mas assim, equilibrado. Alguma emoção vai ter nesse processo. Certo. Eu vou inverter agora, já que o Potter deu a deixa pra gente inverter, eu vou inverter. Vou seguir contigo, Potter. Mas eu entendi e penso muito parecido contigo. Mas qual é o momento e quais são os motivos, né, de fato, assim, que fazem um veículo poder ou dever se posicionar a respeito, ter um lado, sair de cima do muro? O veículo em si? O veículo tem os seus espaços de opinião, né? A grande confusão das pessoas é que um jornalista trabalha no Grupo RBS, por exemplo, e eu nunca ouvi de nenhum chefe meu que eu tenho que ter essa opinião, ou deixar de ter uma opinião. Só que isso é uma coisa que por mais que eu fale, se a pessoa já está setada a desacreditar nisso, eu não vou conquistá-la, porque é muito mais legal imaginar esse mundo de emoção de que vem alguém e fala para mim assim, olha só, hoje tu vai pensar isso. É muito mais, né? Muito mais filme, muito mais Hollywood. Né? Tem uma reunião muito cedo da manhã. Ó, a partir de hoje, todos os comunicadores do Grupo RBS vão pensar sobre esse tema. Isso nunca existiu, né? Mas mesmo assim, mesmo que eu fale isso, então os espaços que o veículo tem, Lucas, são espaços que são os espaços clássicos, né? Os espaços de opinião, opinião do veículo, né? Os editoriais, né? Esses são os espaços que o veículo dá. Não, agora assim, campanhas publicitárias, né? Às vezes tem campanhas publicitárias, vamos lá, a RBS fez uma campanha muito fácil de ter um lado, craque nem pensar, certo? Educação,
Não interessa. Eu não lembro exatamente qual era Agora teve uma campanha que é o Não Fique em Casa, no começo da pandemia, cerca de 1 ano, né? Em cima, né, de que a aglomeração causa o espalhar do vírus, aquela coisa toda, né? Aí teve um pouquinho mais de polêmica em cima disso, pelo momento que a gente está vivendo no Brasil, muito complicada a pandemia. Mas os espaços dos veículos não são as cabeças dos comunicadores. Os espaços dos veículos são os espaços editoriais. Por mais que eu fale isso, muita gente desacredita. E também falo, obviamente, somente da empresa que eu trabalho e de mim. Eu não falo por outros comunicadores da empresa e não falo de outras empresas. A realidade que eu vivo, e a única realidade, eu só tive esse emprego na minha vida, eu fui estagiário do Grupo RBS e fui contratado pelo Grupo RBS há cerca de 20 anos e só lá trabalhei. E nunca fui obrigado a pensar uma coisa ou desobrigado, ou obrigado a parar de pensar aquilo. E expor, claro, quando eu falo pensar, é expor também, né? Então, os espaços do veículo são bem diferentes dos espaços que os comunicadores podem colocar suas opiniões, né? Professor, como é que tu enxerga isso? Quando tu acha que de fato é um motivo, ou se pode ou deve se posicionar e os veículos de comunicação sair de cima do muro? Eu acho que vai depender de cada empresa e vai depender dos interesses que essa empresa considera importantes para o desenvolvimento e para a consolidação de uma sociedade equilibrada. Nós tivemos há pouco tempo, de modo geral, um posicionamento da imprensa e do jornalismo brasileira na questão da Lava Jato, isso é sabido. Depois, gradativamente, a própria imprensa e o próprio jornalismo veio fazendo uma meia-culpa, assim como a Justiça também está refazendo algumas das suas decisões a propósito de algumas decisões precipitadas que ocorreram e tratam de defender a justiça e de reequilibrá-la, assim como o jornalismo também está fazendo isso. Acho que as empresas se posicionam quando acontecem essas situações que lhes parecem decisivas, e às vezes são, no que diz respeito à condução das suas linhas editoriais. Nesse caso que eu cito, houve um posicionamento muito claro de muitas empresas sobre a condução que a Lava Jato deveria ter e teve. Bem, independente das posições que as empresas adotam, acho que podem ser equivocadas, e eu não atribuo uma fé, eu atribuo a uma determinada visão de mundo legítima, mas independente disso, eu acho que o jornalismo deve propiciar, ele se constrói, se diz que nós buscamos a verdade, o que é uma certa forma de deixar meio difuso aquilo que nós fazemos. Na verdade, nós sabemos que com perdão da redundância, aqui nós sabemos que a verdade se constrói pelo diálogo. É preciso que as pessoas conversem, é preciso que os vários setores conversem. Então, se nós temos uma posição do sem terra e uma posição dos ditos latifundiários e vice-versa, se nós temos uma posição daqueles que têm uma ideia mais difusa ou pouco clara sobre as questões ecológicas, sobre o desenvolvimento industrial, sobre os modelos de desenvolvimento, o que importa é que o jornalismo e a imprensa, de modo geral, propiciem um diálogo. O que é um modelo de desenvolvimento? O que é? Nós tivemos um episódio histórico aqui no Rio Grande do Sul que não para de reverberar, que foi a famosa fábrica da Ford, que teria sido corrida daqui. E na última campanha, inclusive, um dos senadores que se candidatou e obteve a vaga recorreu de novo ao episódio da Ford, que teria sido corrido daqui. Como nós sabemos, isso não aconteceu. Depois a própria Justiça veio reposicionando esse fato histórico. O que é que faltou na época, do meu ponto de vista? A imprensa, de modo geral, abraçou a ideia de que desenvolvimento era sinônimo de indústria automobilística. E não é, nós sabemos, não necessariamente. Né? Nós não podemos discutir bem se era melhor investir esse recurso destinado às montadoras nos pequenos empreendedores, numa fábrica de tratores,
rodovias, enfim, não houve esse debate. E assim nós podemos ir buscar uma série de outros exemplos de coisas que com frequência o jornalismo não consegue colocar em debate para que haja um diálogo. Eu acho que, independente das posições, das visões que uma empresa possa ter, ela deve sempre preservar que esse diálogo ocorra. E aí se construir uma determinada verdade que aquela sociedade vai adotar através das suas várias instituições. Acho que mais do que ter esta ou aquela posição, que em alguns momentos deve ficar clara, no meu ponto de vista, mas mais do que ter esta ou aquela posição assumida editorialmente, uma organização jornalística deve estar sempre preparada para o diálogo, para permitir que a sociedade converse entre si. Isso que eu acho que é bem relevante. Voltando que as campanhas que dão certo, né, como o Potter falou ali do CRAC também, do Grupo RBS, e ter a outra do Fica em Casa, que também foi, a gente tem um grande exemplo, né, a nível nacional aí, que é o consórcio dos principais veículos de comunicação para informar sobre os dados da Covid, né, sobre os dados da pandemia. E penso eu que seria uma forma da empresa se posicionar perante um tema muito relevante para a sociedade, né? E para vocês, assim, qual a importância desse tipo de campanha, de posicionamento para informar a sociedade melhor? Responde o Luciano. Comece o senhor, por favor. Olha, eu acho que essas campanhas que têm sido feitas e a cobertura que a imprensa tem dado às questões da pandemia, por exemplo, eu acho que são exemplares. Tem desvios aqui ou lá, tem enfoques que, no meu ponto de vista, abraçam a causa negacionista aqui ou lá, mas, de modo geral, tem sido um comportamento exemplar, tem tido uma postura exemplar, tem tido uma dedicação exemplar. Os jornalistas estão na linha de frente, estando na rua ou não, estão na linha de frente no combate à pandemia e na busca de uma solução, ou de minimizar, pelo menos, aquilo que vem acontecendo e de ajudar a conduzir o país para uma solução mais adequada. Eu acho que tem sido um momento exemplar do jornalismo brasileiro. Mas isso me faz pensar, e aí referindo a um dos comentários de vocês na abertura deste programa, se por um lado falta ao governo falta ao país uma orientação adequada, de cima a baixo, para a condução do combate à pandemia, por outro lado, eu não posso deixar de registrar que, ainda que o comportamento do jornalismo e das mídias seja exemplar, do qual eu me orgulho, é notável como parece exercer uma influência bem menor do que exercia há algum tempo atrás. Claro, isso se deve às novas mídias, sobre as quais talvez pudéssemos conversar um pouco aqui, mas eu acho que a capacidade de influência da televisão, por exemplo, ela caiu, do próprio rádio, que é um veículo universal e não para nunca, e aqui estamos nós também nos valendo do áudio para colocarmos as nossas questões. Acho que essa influência está reduzida de uma forma significativa. Então, ao lado dessas campanhas, acho que tínhamos que pensar também essa outra dimensão da comunicação. A gente tem um outro gancho sobre isso, eu vou deixar o Potter aí. As audiências são menores, né? Isso a gente consegue provar com números, né? Porque se espraiou onde as pessoas consomem e a gente nunca teve também tanta capacidade de consumir, né? Capacidade de consumir com artefatos como, sei lá, smartphone e outras coisas. E também um número de gente que coloca conteúdo, né? E alguns deles travestidos, obviamente, de jornalismo, outros mais sérios, né? Porque também teve a possibilidade de se criar e dar espaço para quem... Porque antes no Brasil a gente precisava. A televisão tinha 4, 5 canais, agora começou com as TVs a cabo e YouTube possibilita que esse canal exista, por exemplo, né? Sem precisar de uma concessão, alguma coisa desse tipo assim. Mas o professor tem toda a razão no sentido de... E essa era uma provocação, quando vocês falaram pra gente, a gente vai falar sobre lidar com a pandemia, de o quanto a voz da imprensa pode ser ouvida ou não. Eu acho que o Jornal Nacional, que é o principal produto do jornalismo brasileiro, em audiência,
chega em todo o Brasil, literalmente, nenhum jornal consegue isso, a internet consegue, mas não tem tanta audiência de leitura, chega em tantos lares, né, como o Jornal Nacional. O Jornal Nacional tá muito forte, tratando a pandemia de uma maneira muito, muito, além de diária, com um bom tempo gasto do programa para isso. E a gente continua vendo a população brasileira se descuidando, não tomando os devidos cuidados, que o mundo todo corrobora, né? O mundo todo ratifica, né? Só os médicos ou cientistas brasileiros que dizem para usar álcool gel e máscara, né? O mundo todo, são pessoas do planeta inteiro falando a mesma coisa. E aqui no Brasil, às vezes, essa repetição da imprensa, além de não conseguir o objetivo, às vezes, e eu sinto muito isso, provoca uma rixa que piora a situação, né? Para muitos, a imprensa é uma inimiga. E isso não é uma especialidade só do governo Bolsonaro, dos seus torcedores, digamos assim. Isso acontecer também em outros governos. A imprensa é uma inimiga. Ela luta contra o que eu penso. Ela está todo dia lutando contra o que eu penso e eu preciso destruí-la, né? Então, numa pandemia onde os países que lidaram melhor, tirando as partes geográficas de ser uma ilha, populações menores ou menos fronteiras, né? Mas os grandes países que lidaram melhor com a pandemia são os países que não negaram, né? Que não tiveram isso. E aqui no Brasil, a imprensa, além disso que o professor fala, de ter menos audiência e conquistar menos corações, digamos assim, né? Tipo assim, olha, se o William Bonner tá falando para usar máscara, eu preciso usar, ele não conquistar mais isso, ela também chega menos. E esse é um problema sério. Vai ter uma acomodação das abóboras na caçamba de, não, agora vai ser esse o tamanho do Jornal Nacional, esse o tamanho da Rádio Gaúcha, esse o tamanho, né, de blog, sei lá, talvez isso aconteça. Agora, que esse poder de opinião, ele, junto com o número de audiência, os dois decresceram, isso acho que é uma coisa que se observa, assim, claramente. Potter, tu citou um fato, a gente, inclusive o episódio que tá indo, já está no ar, então o episódio do golpe, nós falamos um pouco sobre isso, mas os governos, tanto o Lula quanto o governo da Dilma, eles passaram o tempo todo criticando a Globo, a Folha de São Paulo, os grandes veículos de comunicação. Né, o presidente Lula, de uma forma até um pouco mais forte, ele disse, né, que esse ódio que se criou no Brasil, a Rede Globo tem sua culpa e sua parte, né? Ele disse que existia uma maracutaia para incriminá-lo e que a Rede Globo fortaleceu esse debate, né? Agora a gente tem um governo de extrema-direita, completamente contrário dos governos Lula e Dilma, mas o presidente Bolsonaro faz o mesmo discurso. Ataca a Globo, ataca a Folha de São Paulo, agora até de uma forma um pouco mais dura, se recusa a responder alguns repórteres desses veículos. Como é que a gente consegue interpretar isso, uma pessoa de fora, né? Ou é uma falta de habilidade dos governos em lidar com as críticas, ou a gente pode dizer assim, esse discurso que às vezes tem na internet, não, a Globo é contra todo mundo, a Globo não quer saber disso e tal. Uhum. E como fazer as pessoas, né, acreditarem novamente na imprensa também é um grande desafio. Deixa eu começar pela primeira. A Globo, ela faz trabalho bem feito e mal feito. A Folha de São Paulo faz um trabalho bem feito e mal feito. E todos os veículos de comunicação, inclusive o que eu trabalho e o meu trabalho, são passíveis, sim, de erros né? E o mais importante é entender o porquê que esse erro acontece, né? Eu acho que os dois governos podem criticar quem bem entender e dar espaço e chegar a conclusões das mesmas maneiras, né? E movimentar também, né, as suas multidões, né? Porque esses dois governos citados, né, tinham multidões que se movimentavam e que seguiam muito esses preceitos, às vezes com muita inteligência, às vezes com pouca, né? E com muita virilidade, né? E com muita violência, dito assim. O papel da Globo, da RBS, de qualquer veículo de comunicação não é agradar, né? É tentar fazer o trabalho jornalístico da melhor maneira possível, né? Que o professor até definiu, assim, de o que pode ser nesse trabalho de diálogo. O diálogo é mostrar, olha, essa é a voz desse, essa é a voz desse, o problema é esse, como é que a gente pode chegar, né? Como é que a gente pode contribuir para resolver isso. Mas, indo para o que tu fala, Caroline, é uma coisa estranha, porque recuperar a audiência, a gente já vai em cima de tentar buscar, né, e o que dá audiência, o que não dá audiência. Essa é uma pergunta muito complicada de se responder, e vale qualquer coisa para tê-la. Se consegue dinheiro com a audiência, os programas mais caros são aqueles que mais pessoas atingem.
Então, a gente também a gente vê muito isso na internet, né? Essa loucura por views e por cliques e por curtidas, né? E pessoas se vendendo, né? Literalmente para isso, né? Mas por que eu não sou um vendido? Se eu falo lá a mesma coisa, né? Quando eu apresento o timeline, eu falo marcas, o que essas marcas influenciam ou não no meu trabalho jornalístico. Então, eu acho que deve-se ter mais requinte para avaliar essas situações, né? Bolsonaro e Lula criticarem a Folha de São Paulo e a Globo, eles podem estar cobertos de razão em alguns casos e redondamente enganados em outros. Pode ser movimentos diversionistas, né? E não quero colocar os dois no mesmo patamar só porque são governos que vieram numa sequência, né? Um atrás do outro, praticamente. Mas o papel da imprensa é continuar o trabalho dela. Em tese, não interessa o Lula e o Bolsonaro para o trabalho jornalístico acontecer. Desde que eles deixem que aconteça, né? O trabalho jornalístico. A gente já teve outras épocas no país onde esse trabalho não podia acontecer porque o governo não deixava. Mas as coisas meio que se misturam, Carol, e acho complicado partir dessa premissa eu tenho então que ser mais soft para agradar mais a ala bolsonarista. Antes, lá atrás, eu nem fazia jornalismo, eu comecei a apresentar em 2014, né? Quando a Dilma ganha a segunda eleição. Eu deveria fazer o que exatamente para agradá-lo? Acho que não é esse o trabalho jornalístico. O trabalho jornalístico ele é muito dessa maneira, muito claro. E ele tem que ser desenvolvido. E aí, as paixões ou não que os governos vão ter pelos CNPJs que fazem o trabalho, ou CPFs, acho que é uma coisa que não deve interessar muito para o jornalista. Se ele está cumprindo bem esse papel, né, de diálogo, como disse o professor, repito, né, de seguir os preceitos, a audiência virá. Pode ser menos, pode ser uma audiência nichada, que também pode fazer muita gente viver de jornalismo. Tá ok, mas acho que a tranquilidade do jornalista é em estar fazendo bem o trabalho, independente de quem está no poder ou não. Eu não sei se vocês acham, só fazer eu acho que de repente é uma crise de credibilidade, não seria tanto de audiência, mas deixo novamente a bola quicando para o professor. Mas eu acho que sim, é uma crise de credibilidade, se reflete na audiência, mas também o jornalismo, a mídia está mudando, né? Esse é um aspecto que seguramente não temos tempo de abordar aqui. É um aspecto de credibilidade também. Nisso o jornalismo tem, em parte, culpa, tem responsabilidade, digamos assim, mas é certo que nos últimos 2 anos, nesse governo, ele vem sendo atacado pelas mídias sociais, né? Via WhatsApp, via redes sociais, o jornalismo. Recentemente tivemos um deputado aqui denunciado por uso inadequado dos seus recursos na Assembleia Legislativa, e o Twitter dele, logo que ele foi denunciado pela RBS, por sinal, uma das primeiras manifestações dele nas redes sociais foi: a Globo Lixo está me denunciando sobre isso, algo assim, mas falou Globo Lixo, me lembro bem disso. Então tem uma postura de ataque à mídia que vai contribuindo afetando a sua credibilidade, né? Eu não gostaria de estabelecer o mesmo parâmetro. O Luciano já fez isso também entre os dois governos, no que diz respeito ao descontentamento com a mídia. Primeiro, vamos ressalvar o seguinte: de modo geral, o poder, seja qual for, não gosta de jornalista e da mídia, a não ser que eles sejam muito favoráveis. Isso vale para a esquerda, vale para a direita, vale para o centro, assim como, de modo geral, os grandes empresários não gostam muito, assim como, de modo geral, determinados setores não gostam. Faz parte da nossa relação com a sociedade. Tanto que é aquela pergunta básica, quando estamos fazendo uma matéria, que devemos nos fazer: a quem interessa isso que eu estou fazendo? Quando a gente recebe uma pauta, quando a gente leva adiante, a quem que eu estou servindo quando faço isso? Bem, o nosso cliente, nós estamos servindo, em princípio, a sociedade, estamos servindo ao público. Então, de modo geral, não gostam muito. Agora, eu acho que há uma enorme diferença entre o tratamento que... É verdade que o Lula e a Dilma, depois da Operação Lava Jato, passaram a identificar na Globo
e em outros meios de comunicação um comportamento que permitiu que a Lava Jato e a República de Curitiba fosse adiante. Isso é verdade. Eles têm dito com todas as letras e eu, em boa medida, concordo com isso aí. Mas no governo Lula e Dilma, sempre houve descontentamento com a mídia, como eu disse, mídia não, jornalista não está aí para agradar, de fato, mas nunca, em nenhum momento, houve algo parecido com o que o governo Bolsonaro faz. Né? Nem no seu comportamento pessoal, na relação com a mídia, nas agressões verbais, vejam o que ele fez com a nossa colega Patrícia de Campos Melo, né? Esse é o nome correto? Isso. Né? Que vocês se lembram bem quando ele faz uma ofensa grave, aludindo de cunho sexual, aludindo ao esforço dela para conseguir um furo. Né? Que vergonha isso, um presidente da nação dizendo isso. Então, de nenhum modo se compara. E, de outro lado, é bom lembrar que nos governos anteriores houve uma distribuição, houve um tratamento da verba publicitária que, aos poucos, estava desconcentrando o investimento nas grandes empresas de comunicação. As empresas regionais foram muito beneficiadas por isso, os jornais, as rádios, né? Por um tratamento diverso. Então, eu acho que são comportamentos bem diversos, né? Não podem ser comparados. Que, de fato, não agradam, não agradam. Mas essa falta de credibilidade não se deve só ao eventual ataque de governo. Acho que se deve também, muitas vezes, à dificuldade que os jornalistas têm de adquirir uma determinada consciência social que lhes faça perceber o que está acontecendo. É difícil isso no dia a dia. O Luciano há pouco dizia aí bem, a reflexão às vezes é ali, numa fração de segundo. E todo mundo que está numa redação sabe que o espaço para reflexão muitas vezes é muito pequeno. Nós não temos isso, né? E arcamos com essa responsabilidade, às vezes, de conduzir de uma forma não tão adequada a determinado assunto. Mas eu insisto, eu acho que o jornalismo brasileiro está se revigorando, só é preciso uma ação, é preciso um movimento, é preciso um tratamento editorial que o aproxime mais, penso eu, das redes sociais. Agora, foi ontem, essa semana ainda saiu uma notícia do governo Bolsonaro investindo milhões para que influencers, né? Então já não está mais investindo na mídia tradicional, mas investindo em influencers para divulgar ideias com tratamento precoce, com a cloroquina, o tal do kit Covid, né? Então, tem mais um movimento aí do presidente. E outro ponto que a gente queria trazer aqui sobre essa relação dos governos com a imprensa, que a gente tem falado, também do Bolsonaro, que ele faz essas lives, né, no perfil pessoal dele no Facebook, fazendo com que as pessoas vão até o perfil dele para assistir o que ele está falando, ouvir da boca dele, digamos assim, e descredibilizando mais uma vez o que está sendo propagado pela mídia, né? E aí eu pergunto para vocês, assim, a gente pode dizer, para quem está nos ouvindo, né, se tu acompanhas o presidente só pelas lives dele, isso é saudável, né? Qual que é o perigo disso? Mas isso não tem mudança mais, Carol. O próximo governo, seja qual for, vai se comunicar assim também. Tem uma questão de proximidade, de mudança de hábito, de tempo de fala, né, de uma comunicação direta. Isso acontece e acho que vai ser bem complicado de mudar. Claro que tu pode evitar isso, pode riscar isso, não vou me comunicar assim, vou me comunicar de outra maneira, né? A gente tinha antes, né, lembra que o SBT tinha 1 minuto do presidente, lembra? Uma coisa parecida com isso, né? A própria Voz do Brasil é uma criação para o governo informar algo, né, e é obrigatório até hoje, né, de passar o dia inteiro, né, hoje pegando todas essas partes do governo, né, a Voz do Brasil. Então, eu acho que vai muito mais no hábito de como consumir, né? Porque esse produto aqui, pode ter a hora que a gente se dispor a ter, né? E aí o presidente vai lá e escolhe. Claro, é péssimo, porque ele não é provocado em nenhum momento. Aquela live não é uma live informativa, é uma live de propaganda,
Propaganda do governo dele, ele escolhe o que bem entender. Mas eu tenho certeza absoluta que os outros governos vão fazer isso. Vamos lá. Claro, não estou comparando, estou só dizendo que é a mesma arma usada, vou usar a palavra arma. O governador Eduardo Leite, quando precisa passar essas informações, liga uma live e passa as informações. Tem pessoas que discordam do jeito que ele está lidando com a pandemia. Essas pessoas que discordam devem ver aquela live e ficarem indignadas. Né? Então, tipo assim, então eu acho que não tem. O problema não é a live. O problema é o presidente Bolsonaro, em outros momentos da vida dele, não se dispor a ter uma mídia que pode provocá-lo, que pode ir nos calos dele e ele poder responder, porque senão, né, vira, como é que o Milor falava, né? Publicidade. Exatamente, né? Vira uma outra coisa, né? É esse o grande problema. O problema não é a live do presidente Bolsonaro, o problema é ele não ir... por exemplo, assim, tem um convite para o presidente Bolsonaro falar na Rádio Gaúcha desde o primeiro dia de janeiro de 2019, quando ele assume. Ele nunca falou. Nunca falou. Porque ali na Gaúcha, certamente, as perguntas não seriam como as perguntas da live dele, onde ele escolhe o que fazer, né? Então, acho que o problema é esse. Agora, como o professor falou, são novas maneiras de entregar. Como é que a Globo entra com essa live? O presidente foi eleito, ganha a eleição em 2018, e ele entra numa live no Facebook. Aí tava a Globo News botando o sinal da live no Facebook. Vamos lá, pergunto. Em 2018 é de complicar, se o Haddad ganha a eleição, talvez ele vá para um palco e aí ali do palco é mostrado tudo que ele tá falando, né? Seria um pouquinho diferente, uma coisa mais pública, digamos, né? Até porque o presidente Bolsonaro estava evitando, porque ele tinha levado aquela facada, então tinha aqueles problemas também, né? Que aconteceram pós esse processo, né? Não sei exatamente, mas o que eu quero dizer é que a próxima eleição de 2022, quem ganhar pode optar por uma live. O problema não é a live, o problema é depois. Vai ter tempo, a Folha de São Paulo vai poder perguntar, a Globo vai perguntar, a Bandeirantes vai perguntar, a live, esses dias eu acompanhei uma live do presidente e o programa Pingos nos Is da Rádio Jovem Pan, que hoje também é vídeo, estava acompanhando ao mesmo tempo. E aí eles assim, vamos abrir a perguntas da imprensa. Todas as perguntas foram feitas por integrantes do Pingos nos Is, que é um programa que está colado, né, ao presidente, né? Então, tipo assim, não é a imprensa perguntando certamente, né? Não é mesmo, né? Então, para mim, muda o consumo, óbvio, né? Outra coisa, essa live pode ser vista a hora que eu quiser, né? Não é só no momento que ela é entregue, mas o grande problema é o Bolsonaro não falar com quem pode cutucá-lo. Esses dias ele estava no estado do norte lá, um jornalista fez pergunta, aliás, o jornalista foi até demitido, né? De onde ele estava, né? Ele estava trabalhando como free pro Estadão e ele estava ocupando um cargo público lá e ele foi demitido do cargo público dele por ter feito uma pergunta sobre o filho do presidente, um dos filhos do presidente. E o presidente acabou a entrevista. Ele não dá oportunidade, não vê o presidente falando sobre isso. Por incrível que possa parecer, quando tem falas do presidente é porque algum fã dele tá na mureta e pergunta alguma coisa pra ele, escapa uma frase dele sobre aquele tema, né? É verdade. Do contrário, é xingamento. A gente não tem diálogo com o presidente, a gente não tem. Não tem. E ele, obviamente, utiliza das redes sociais, né? Desse material infinito para falar com quem ele deseja falar, né? Inclusive a gente já teve alguns bolsonaristas aqui no Conversa Fiada, a gente já pediu para eles para que o presidente mude o dia da live, porque como a gente lança o episódio na quinta, também tá nos atrapalhando um pouco na nossa política ali de audiência, de visualização. A audiência é gigantesca. Essa audiência que eu tava vendo, ele tava com 30 e poucas mil pessoas ao vivo, e o Pingo nos Is tava com 20 e poucos. Tanto que ele debochava. Ele assim, tô ganhando de você, hein, Augusto? Augusto Nunes, né? Oi, eu tô ganhando, Augusto. Quanto é que tá, Augusto? Tá 28 mil, presidente. Tô ganhando, hein, Augusto? Assim, não é, o presidente não está falando pra nação. O presidente está falando para quem concorda com ele, né? Aí tá errado. Exatamente. Se esse professor quer acrescentar algo, professor? Eu gostaria de acrescentar, porque, vejam, a mídia dita tradicional, ela precisa se readaptar, claro, está se readaptando. Podcasts estão sendo feitos, aqui estamos com um futuro pela frente. Acho que há várias formas de ocupar esse espaço nas redes. E acho que sim, que os dirigentes todos passarão a utilizar as redes. O problema, o Luciano assinala com muita pertinência, é que isso não pode ser permitido a um governo.
Isto é, o governo tem obrigação de dar satisfações públicas. Nem só o governo, os empresários têm. Os empresários, por exemplo, já aprenderam há muito tempo que aquela história de que aqui manda eu e do muro para cá é propriedade minha, eu não vou dar satisfação para ninguém. Isso já era há muito tempo. Tem que dar satisfações públicas do ponto de vista trabalhista, ecológico, etc, etc, etc. E um governo não pode agir assim. Um governo ele tem que dar satisfações públicas. Ele pode fazer a sua live, ele pode fazer... Qual é o problema de fazer propaganda? Nenhum, desde que ela possa ser contestada, desde que ela possa ser questionada, desde que ela possa ser esmiuçada publicamente. E o governo não permite isso. É um governo que não se expõe, portanto, a esse escrutínio da sociedade, e é um governo que caminha para uma... parcialidade e para um modo de governar que tende ao autoritarismo. No caso brasileiro, isso é visível, né? Então, falta ao governo esse caráter, ele falta assessoria, ele falta condução, ele falta humildade, ele falta competência para, independente das suas lives, debatê-las, né? Criar momentos para isso. E, de fato, ele não cria. O Luciano evocou com muita pertinência o episódio do colega que foi demitido. E ele estava numa hora de folga ele não estava trabalhando, ele não saiu do seu emprego público para fazer a pergunta. Não, era uma hora de folga e ele estava fazendo um freela. Pronto, fez uma pergunta absolutamente educada, ainda pediu desculpas depois, quando o presidente não quis responder, e que era completamente pertinente. E o governo não permite isso. E os seus seguidores perseguem essas pessoas e demitem essas pessoas. Bem, é com isso que nós não podemos conviver. Isso depende da imprensa e da mídia? Sim, em parte, mas depende muito da sociedade se mobilizar para mudar esse tipo de coisa e colocar no poder um governo que dê satisfações à sociedade. Perfeito. Gente, a gente está com o nosso tempo estourando já para variar. O tema dá muito assunto aqui, a gente poderia conversar por mais um tempão. A gente vai para o nosso último quadro, então, que é o Jogando na Fogueira. A hora que a gente traz aquelas perguntinhas que todo mundo quer fazer. Então é o seguinte, aqui a gente vai fazer um trato agora aqui, tá? Só pode responder com sim ou não, concordo ou não concordo, ou com no máximo uma palavra, beleza? Combinado? Nós vamos fazer a pergunta. É isso que vai ser ditado, professor. É isso que vai ser ditado e que vai né, nos causar problemas no futuro. Isso, nós vamos Não vocês vão entregar. O pessoal que não gosta da gente vai lá, não, tá aqui, ó. Isso, esse é o... Disse não. Ali que tá as comprometedoras. Exatamente. A gente vai fazer a pergunta, o Potter responde e o Pedro responde sempre nessa ordem, combinado? Tranquilo? Podemos começar? Beleza, então. Afinal de contas, e aqui a gente vai trazer novamente a pergunta que norteou toda a nossa conversa desde lá no início. A imprensa brasileira tem lado? Tem, sim. Sim. Beleza. Jornalista sem diploma é jornalista? Não. Também acho que não. A internet atrapalhou ou ajudou os veículos de comunicação? No final das... não posso. Ajudou. Ajudou. Essa é boa. Os jornalistas são todos esquerdalhas mesmo? Não. Não. Alguns vão dizer que todos aqui somos, mas vamos lá. Se tivesse que escolher um desses colegas para apresentar um programa, escolheria Bibo Nunes ou João Kleber? Eu vou pegar, vou aproveitar, né? Vou para o que me interessa jornalisticamente, Bibo Nunes, claro. Eu acompanho, Luciano. Se vocês fizessem uma entrevista hoje com o presidente Bolsonaro, qual seria a tua primeira pergunta? Bolsonaro, vamos resolver essa... Vamos tentar pegar algumas respostas sobre o que está acontecendo com seu filho Flávio Bolsonaro. Só uma homenagem ao meu colega lá do Norte. Eu deveria perguntar sobre vacina, né? Sobre tudo isso, né? Óbvio, né? Mas como o tema está mais linkado a esse, eu acho que essa seria uma pergunta. Eu queria saber mais o que o presidente pensa do que está acontecendo com o filho dele, Flávio. Eu perguntaria sobre uma campanha, por que é que ele não elabora uma campanha
nacional em defesa da vida em favor da vacina. Efetivamente, por que ele não faz isso? Já que está comprovado mundialmente que isso é indispensável. Precisamos de mais Gabrielas Prioles ou Caios Coppolas? Desculpa, galera, mas a gente precisa dos dois. Não vou conseguir para um lado para o outro. A gente precisa dos dois. Eu estava concordando demais com o Luciano mesmo. Eu acho que agora eu vou ter que discordar. Gabriela. Gente, agora do fundo do coração de vocês, tá? Se vocês pudessem escolher uma notícia para dar hoje, criar uma notícia para dar hoje, qual seria? A cura, né? A cura da doença que tá matando muita gente. A cura mesmo, não só a vacina, a cura. Quem fica doente tem um medicamento que cura essa pessoa imediatamente. A gente teria a cura e a vacina. O impeachment do presidente Bolsonaro. As duas são ótimas. Então, gente, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do Conversa Fiada. Obrigada a você que nos assistiu ou nos ouviu e ficou aí até o final. Obrigada, então, ao professor Pedro Osório pela disponibilidade e por ter topado essa conversa conosco. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como faz para te encontrar? Sim, estou no Instagram, estou no Twitter, estou no Facebook e por aí. Eu tento transitar bastante. Não tem nenhum podcast ainda, mas quem sabe no futuro. Olha aí. Potter, obrigado pela parceria, por topar conversar com a gente também. Como é que a galera faz para te encontrar nas redes, na mídia? Qual horário que tu tá no ar? Eu sei que é uma agenda bem grande. Nas redes sociais, @Luciano Potter, né? Me encontra por lá. Principalmente no Instagram e no Twitter, são as redes que eu mais uso. E no ar, no On Air, eu estou na Gaúcha às 10 da manhã, no Timeline, às 11 no Bola, para falar de futebol um pouquinho mais leve. Agora, há pouquinho tempo, entrei no Sala de Redação, das 13 às 14h30. E aí participo de outros podcasts, como Porta Entrevista, Era Uma Vez no Oeste. Tem coisas novas também pintando aí. É isso aí. É assim que e fica com os filhos, que hora? Hoje, cara, como eu fiz o podcast ao meio-dia, eu sentei nessa cadeira aqui às 10 da manhã e aí emendei até vocês. Vou ter 15 minutinhos agora e não teve almoço hoje, então, né? Portanto, foi um dia sem almoço, é bom que eu tô emagrecido, tô precisando na pandemia. Mas depois trabalhar em casa teve essa vantagem, né? Antes eu saí de casa muito cedo, como o dia de hoje, eu sairia de casa, eu voltaria às 7 da noite, quer dizer, 7 da noite acabaria um programa que eu fazia, que era o Pretinho, e eu iria pra casa, ainda teria uma movimentação. Chegaria às 7h30 com o mais novinho já indo dormir. Agora não, tem uns intervalos com eles, então nesse sentido ter vindo pra casa, tá entregando as coisas daqui, me aproxima muito dos meus pequenininhos. Professor, eu tenho um filho de 4 anos, de 3 anos, fez 3 anos agora, dia 18, e um outro de 1 ano e 3 meses. Esse 1 ano e 3 meses tá praticamente dentro de casa a pandemia inteira, né? É verdade. Ele nasceu em dezembro de 2019, então, e aí em março a gente se trancou, ele teve 4 meses da vida dele ali, ainda com os olhos fechados de normalidade. Depois ele ficou aqui, eu vi ele caminhar, engatinhar, tudo dentro de casa. Vai. Pecado, né, gente? Então eu quero agradecer também publicamente a Gabi Lopes e o Gordo, que fizeram intermediação para o nosso contato com o Potter. Um beijão para eles. E quem nos acompanha já sabe, então, que toda quinta-feira tem episódio novo, em áudio no Spotify, no Deezer e também em vídeo no YouTube. Então já deixa o teu like aí no vídeo, quem estiver assistindo, e a tua opinião, conta mais o que vocês acham da imprensa. E um abraço, até o próximo episódio. Aproveita e segue a gente nas redes sociais e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Um beijo, tchau!